O Irã acaba de coroar o pior pesadelo de Israel. Esqueça tudo o que você sabia sobre Ali Khamenei. O seu filho, Mojtaba, é o homem que os generais temem e que Washington não consegue parar. No domingo, 8 de março, ele foi escolhido como o novo líder supremo para suceder o pai. Abatido num ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel contra Teherã no dia 28 de fevereiro. A decisão saiu em plena guerra, com bombas ainda caindo, com o regime em choque e com o mundo inteiro de olho no que viria a seguir. O filho de Ali Khamenei foi escolhido como um sinal de que a linha dura ainda está firmemente no comando do país. Mas quem é esse homem que agora segura o gatilho de um dos regimes mais radicais do planeta? E por que muitos analistas acreditam que ele pode ser ainda mais perigoso que o pai? Saudações, companheiros! Os desdobramentos desse evento vão redesenhar o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, e talvez muito além disso. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Nascido em 1969 em Mashhad, Mojtaba Khamenei cresceu vendo o pai se mobilizar ao lado do Ayatollah Ruhollah Khomeini contra o regime do Shah. A revolução estava nas paredes de casa, no vocabulário do jantar, no ar que respirava. Não era a ideologia aprendida numa sala de aula. Era a identidade herdada desde a infância. Ele estudou em seminários religiosos em Qom e seguiu carreira clerical no xiismo duodecimano. Qom não é apenas uma cidade. É o coração pulsante do clero xiita. É onde se formam os homens que depois controlam exércitos, ditam sentenças e decidem guerras. Mojtaba passou anos nesse ambiente, absorvendo a linguagem do poder teocrático. Aos 17 anos, serviu no exército por curtos períodos durante a guerra Irã-Iraque. Esse conflito marcou uma geração inteira de líderes iranianos. Moldou a visão deles sobre o Ocidente, sobre o inimigo, sobre a sobrevivência do regime. Mojtaba não ficou no fronte por muito tempo, mas o suficiente para carregar essa experiência como parte permanente da sua identidade política. O que chama a atenção, porém, não é o que ele fez em público. É justamente o contrário. Ele nunca ocupou cargo no governo, nunca fez discursos e nunca concedeu entrevistas públicas. Décadas de silêncio deliberado, nenhuma eleição, nenhum cargo formal. E ainda assim, dentro do regime, todos sabiam quem ele era. Mojtaba acumulou poder sob o comando do pai, como uma figura sênior próxima às forças de segurança e ao vasto império de negócios que elas controlam. Ele operava nos bastidores. Era o homem que coordenava o gabinete do pai, o intermediário entre o poder clerical e o poder militar. Segundo analistas, ele era o guardião do trono, mesmo sem nunca sentar nele oficialmente. E é aqui que a história fica mais pesada. Seus laços estreitos com a Guarda Revolucionária Islâmica lhe conferem influência direta sobre o aparato político e de segurança do Irã. Essa força não é um exército convencional. Ela controla mísseis balísticos, controla operações em todo o Oriente Médio, controla o programa nuclear. E Mojtaba goza de forte apoio dentro dessa guarda, particularmente entre as gerações mais jovens e radicalizadas. Pense nisso por um segundo. O pai mantinha a guarda sob controle com décadas de legitimidade religiosa e política. O filho entra pela porta dos militares. A relação é diferente. E isso muda tudo. Segundo fontes de inteligência, Mojtaba trabalhou em estreita colaboração com o comandante da Força Quds, responsável pelas operações externas da guarda, e com a Basij, a milícia religiosa afiliada a essa mesma estrutura para promover os objetivos regionais do regime. Operações externas, milícia interna, programa nuclear. Mojtaba tem o dedo em todas essas engrenagens, mesmo antes de assumir o cargo mais poderoso do Irã. A pergunta que os analistas estão fazendo agora é inevitável. Como um homem sem cargo, sem título público e sem mandato formal chegou ao posto máximo de uma das teocracias mais complexas do mundo? A resposta está no mecanismo constitucional do regime. O novo líder supremo foi escolhido pela Assembleia de Peritos, um órgão composto por 88 clérigos eleitos de alto escalão com autoridade constitucional para nomear o líder do país. Até esse momento, a Assembleia havia exercido essa função apenas uma vez desde a fundação da República Islâmica, em 1979.
Em quase 50 anos de República Islâmica, esse mecanismo havia sido acionado uma única vez, quando o próprio Ali Khamenei substituiu o Ayatollah Khomeini, em 1989. Agora ocorreu pela segunda vez, em circunstâncias de guerra, sob pressão máxima, e num contexto sem precedentes na história do regime. Segundo a imprensa iraniana, Mojtaba foi eleito com 90% dos votos durante uma reunião secreta da Assembleia, realizada na cidade sagrada de Qom. A reunião foi conduzida de forma remota. Os bombardeios em Teherã tornavam qualquer encontro presencial arriscado demais. O regime estava no limite. E mesmo assim, a máquina funcionou. Logo após o anúncio, a Guarda Revolucionária jurou lealdade ao novo líder supremo. Rápido, sem hesitação. Isso não foi acidente, foi sinal. Mas essa escolha trouxe uma contradição que ninguém no regime consegue ignorar. O Irã nasceu como uma revolução contra monarquias hereditárias. Por isso, críticos afirmam que a escolha do filho do líder se parece com uma sucessão dinástica, e isso levanta dúvidas dentro do próprio sistema religioso. O regime que derrubou o Shah em 1979 prometeu enterrar para sempre a lógica da herança de poder. Prometeu que o mérito religioso e a legitimidade popular substituiriam o sangue e a linhagem. E agora, em 2026, filho sucede pai, da mesma forma que na monarquia que juraram destruir. Há também a questão das credenciais religiosas. Críticos argumentam que Mojtaba não possui as qualificações clericais necessárias para ocupar o cargo. Seu título de Hojjatul Islam está a um nível abaixo do posto de Ayatollah, o título ostentado pelo pai e por Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica. Para contornar esse obstáculo, nos últimos dias, meios de comunicação iranianos passaram a chamá-lo de Ayatollah, movimento interpretado por analistas como uma tentativa deliberada de elevar seu status religioso. Situação quase idêntica ocorreu com o próprio Ali Khamenei, quando assumiu a liderança em 1989. O regime já fez isso antes. E funcionou. A questão agora é se funcionará novamente, num momento em que o país está em guerra, com a economia destruída e com parte da população que já estava nas ruas contra o pai. Para entender o tamanho real do poder que Mojtaba agora carrega, é preciso compreender o que o cargo de líder supremo significa na prática. Ele é a mais alta autoridade política do país. Define as políticas gerais do regime, comanda as forças armadas, controla a política externa, supervisiona o programa nuclear, dirige os serviços de inteligência e domina o sistema judicial. O presidente iraniano, que o mundo ocidental frequentemente trata como o rosto do regime, é na prática um gestor administrativo. O líder supremo é o poder real. Ali Khamenei ocupou esse cargo por 37 anos. Com o tempo, construiu uma base de legitimidade religiosa, política e simbólica que sustentou o regime mesmo nas crises mais severas. As sanções, os protestos de 2009, o movimento Mulher, Vida, Liberdade em 2022, os ataques israelenses em 2025. Mojtaba herda esse cargo sem a trajetória do pai, sem o tempo de consolidação, sem os mesmos títulos, e num momento em que o Irã está mais vulnerável do que em qualquer ponto desde a Revolução de 1979. A diferença entre pai e filho não está apenas nas credenciais. Está no perfil e no método. Ali Khamenei era um político experiente antes de se tornar líder supremo. Exerceu a presidência do Irã por 2 mandatos, entre 1981 e 1989. Tinha visibilidade pública, discursos registrados, uma trajetória reconhecida. Quando ascendeu ao cargo máximo, havia um histórico político que sustentava a transição. Mojtaba tem outra natureza. Coordenava operações de inteligência e militares no gabinete do pai, influenciando decisões estratégicas sem jamais ocupar cargo público. Seu poder nunca foi visível. Era o poder dos bastidores. O poder que não assina documentos, mas que decide quem assina. Ele ganhou influência ao ajudar a organizar a repressão aos protestos da Onda Verde em 2009, ligados às eleições contestadas que mantiveram Mahmoud Ahmadinejad no poder. Enquanto o mundo via câmeras, gás lacrimogênio e manifestantes nas ruas de Teherã, Mojtaba estava do outro lado, coordenando a resposta do regime, sem aparecer, sem se expor, mas presente em cada decisão.
Em 2022, foi um dos principais alvos dos manifestantes do movimento Mulher, Vida, Liberdade, que protestavam contra a morte sob custódia da jovem Mahsa Amini. O povo nas ruas sabia quem estava por trás da maquinaria repressiva, mesmo sem título, mesmo sem rosto público. Esse é o homem que agora assume o posto mais poderoso do Irã. Do ponto de vista geopolítico, a ascensão de Mojtaba chega num momento de ruptura total. A escolha de um novo líder linha dura representa um recado direto aos Estados Unidos e a Israel. O regime não vai dobrar. Trump já sinalizou que considera a escolha inaceitável, afirmando em declarações recentes que o novo líder não durará sem aprovação de Washington. Israel foi ainda mais direto. As forças de defesa de Israel declararam que continuarão perseguindo qualquer sucessor de Ali Khamenei, bem como os responsáveis pela escolha do novo líder supremo. E a Rússia moveu-se no sentido oposto. Putin parabenizou Mojtaba pela nomeação e reafirmou apoio inabalável a Teherã. O tabuleiro está dividido. De um lado, Estados Unidos e Israel com alvo declarado no novo líder. Do outro, Rússia garantindo continuidade da aliança estratégica. Segundo analistas, Mojtaba se opõe frontalmente aos reformadores, que buscam engajamento com o Ocidente e restrição do programa nuclear. Isso significa que as negociações nucleares, que já estavam em colapso, devem permanecer paralisadas por tempo indeterminado. O Irã fechou o Estreito de Hormuz após o início dos ataques. Por esse estreito escoa a produção petrolífera de vários países do Golfo. Com um novo líder linha dura consolidando o poder, o risco de que esse bloqueio se intensifique é real, e as consequências para os mercados globais de energia são imediatas. O cenário que se desenha a partir de agora é precisamente este. A velocidade com que Mojtaba consolidará seu controle sobre as estruturas militares e de inteligência do regime. A Guarda Revolucionária já declarou lealdade, mas lealdade em tempos de guerra é testada, não apenas declarada. A morte de familiares de Mojtaba nos ataques de fevereiro pode reduzir ainda mais sua disposição de ceder a qualquer pressão externa. Sua esposa morreu naqueles bombardeios. Outros membros da família também. Esse é o tipo de experiência que não produz moderação. A repressão interna deve se intensificar. O regime está sob pressão máxima, e regimes sob pressão máxima tendem a fechar ainda mais o punho sobre a própria população. O histórico de Mojtaba na repressão de 2009 e na estruturação da linha dura nas décadas seguintes deixa pouca margem para interpretações otimistas. No plano externo, o chamado Eixo de Resistência, grupos aliados do Irã espalhados pelo Líbano, pelo Iraque, pelo Iêmen e pela Síria, aguarda sinais do novo líder. A pergunta que os comandantes desses grupos estão fazendo agora é a mesma que o mundo está fazendo. Mojtaba vai recuar ou vai escalar? Tudo indica que a resposta não será recuo. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro, surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. O Irã entrou em uma nova fase. O poder está nas mãos de uma geração formada nos bastidores da repressão, forjada na proximidade dos militares radicalizados e marcada pela guerra. A pergunta que vai definir os próximos meses é simples, e não tem resposta fácil. Mojtaba Khamenei conseguirá consolidar o poder em meio ao caos? Ou o Irã entrará numa era de instabilidade ainda mais profunda do que a que já vivemos? Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.